Bem, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. E hoje nós vamos falar sobre o livro Pontos e Contos do Irmão X, é o capítulo 21, chama-se O Empréstimo. Na realidade, o que a gente vai ler aqui chama-se na espiritualidade de intercessão, né? Então, como Deus e Jesus sempre nos dão novas oportunidades, nós vamos verificar aqui através desse conto do Irmão X que isto significa uma intercessão, né? Ou seja, aqueles espíritos que são muito devedores, alguém de um calibre maior no plano espiritual, numa posição melhor, pode auxiliar esse espírito através dessa situação que a gente vai ler aqui, tá? Então vamos lá, chama-se O Empréstimo. O Rosalino alcançara os círculos da morte em falência integral, extrema bancarrota, quer dizer, ele errou muito, né? Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho sob o látigo do remorso e do sofrimento. Ele estava no umbral. Por longos anos viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Os lustros sucediam-se uns aos outros, quando Cisínio, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-se-lhe visível. Rosalino caiu-lhe aos pés em soluços. Meu abençoado amigo, clamou em lágrimas. Por que tamanha desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que não se compadece da minha miserabilidade? Cisino contemplou paternalmente e observou. Não, Rosalindo, não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendestes aos deveres humanos, não cultivastes o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora, se não suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras considerações alusivas ao passado, interrompida pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, terminou. Ah, se eu pudesse voltar! E se eu pudesse renascer? E fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava. Cisino, meu grande irmão, não poderias obter-me a oportunidade nova? Auxilia-me por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance. E com efeito, em breve, Cisínio regressou à sombria furna, trazendo esperanças novas. Ele recebeu radiante. Rosalino, disse o amigo generoso, sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade, né? Sei sim, respondeu o mísero. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que por enquanto não tens direito a reclamação alguma. Reconheço. Desconsiderastes as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho e o corpo. Tudo é verdade, gemeu o infeliz. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa na tua existência última, na qual me pudesse basear, a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei tuas súplicas,
como também solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Ou seja, o Cisímio está se responsabilizando por ele na existência, né? Há na Terra grande movimento de restauração do Evangelho, quer dizer, ele está falando do Espiritismo, né? Renovando esperanças e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador, ensinarás no plano dos encarnados o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível, ou seja, ele vai ser médium, né? Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá a questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo, ou seja, ele tem que vivenciar o que ele está falando. Não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim atenderás a tudo a que representa interesse de Jesus nos círculos das criaturas. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Ou seja, apesar dele ter toda essa situação de dívida, né? Mas a espiritualidade vai proporcionar para ele situações em que ele vai conseguir resolver todos os problemas se conduzir de forma correta dentro da doutrina espírita. Rosalino ouvia feliz. Reconhecendo com insistência, acentuou Cisímio, criterioso, não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão precioso depósito do Senhor, confiado em caráter experimental a tuas mãos, porque não os dispões ainda do justo merecimento, né? Então, quer dizer, essa história pode ser nossa, cada um de nós, se nós não prestarmos bastante atenção. Recorda que vais movimentar um patrimônio que não te pertence por direito e que receberás por bondade de Jesus semelhante concessão a título precário. Vê como te comportas. Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso, fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava, entusiasta com o grande otimismo do devedor junto à fonte de recursos novos. Ou seja, ele se preparou lá no plano espiritual como todos os médiuns se preparam. Cisímio mobilizou as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer junto de pais cristãos, que é um bom começo, né? Que desde o berço lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Rosalino, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais e sugestões superiores e indiretas de Cisímio, que o acompanhava, solícito do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido e guiado, Rosalino não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre, como a maioria de nós, né? Como fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado, e se alguém o compelia a raciocínios mais lógicos,
reportava-se a escassez de tempo e a falta de oportunidade. Sempre dando desculpas, né? Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar, junto da esposa e dos filhos. Borboletava à procura de sensações que lhe saciavam a vaidade. Quando alguma alma amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se do assunto apressado. Não pretendia cogitar dos assuntos referentes à religião, à morte, ao outro mundo, dizia enfático e orgulhoso. Cisínio, vigilante, desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos. No entanto, tão grandes faltas perpetrara Rosalino que, ao atingir ele os 45 anos de idade, outros amigos espirituais da família, que o recebera generosamente, começaram a reclamar providências ativas. Em vão se movimentou o avalista no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais, o amigo Cisínio. Rosalino, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora a longa série de disparates. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cisínio a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O avalista iniciou o trabalho alimentando ainda a esperança de que o companheiro despertasse. Operou devagarinho, ansioso de observar alguma reação benéfica, mas o desventurado não sabia senão revoltar-se e ferir-se. Primeiramente foi a esposa, chamada de volta à espiritualidade. Em seguida, os filhinhos separaram-se da sua companhia. A casa em que se lhe situara o ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultosas dívidas. Perdeu mais tarde o emprego e a consideração dos amigos. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Cisínio lentamente, Então a gente pode distinguir daí que tudo que nós temos na vida são empréstimos de Deus. Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Foi irredutível na maldade, na ingratidão, na blasfêmia. Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão de que era a saúde física. No leito humilde de hospital, reconsiderou Rosalino a situação, refletiu com mais clareza as bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas já era tarde. Não valeram rogativas e prantos. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne, premido pelas exigências da morte. Recomeçou para ele, então, o angustioso caminho. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes no transcurso da experiência terrestre. Implorou a presença da esposa, nas densas trevas de que se rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. Não obstante envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Desdobraram-se muitos anos, quando um dia o amigo dedicado se fez visível novamente. Cisínio, Cisínio, gritou Rosalino, em lágrimas dolorosas, ajuda-me, compadece-me de mim. Estende-me as tuas mãos, nobre amigo, perdoa-me e atende-me.
E antes que o velho companheiro correspondesse, desafiou os rosários da justificativa, das reclamações, dos remorsos e desculpas. Quando terminou em soluços, o protetor fixou nele o olhar muito lúcido e asseverou: por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lastimava. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. E assim termina essa narrativa aqui do irmão X, mas nós sabemos que lá para frente, depois que ele esgotar todas essas energias que ele gastou na inutilidade da reencarnação, ele vai ter uma nova oportunidade, só que muito mais difícil do que essa onde ele teve todas as oportunidades, né? Então é lógico que ele vai ter uma oportunidade nova, mas não vai ser fácil. Então eu gostaria que todos refletissem sobre essa situação, que pode ser alguma situação que a gente venha se acomodando, né? A doutrina espírita não permite mais acomodação. Esses tempos em que a gente vive são rápidos, eles correm muito rapidamente e nós não podemos mais perder tempo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.